Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Direitos da Startup. Hoje eu vou falar sobre os mercados regulados. O que são mercados regulados? São aqueles mercados onde existe uma legislação específica ou então existem órgãos que fiscalizam a atividade empresarial. Então, esse é um dos grandes desafios aí quando a gente fala em startup, principalmente por conta da disrupção. A disrupção, ela é uma quebra de paradigmas e muitas vezes aí vai contra o que está previsto na legislação. Então, como o nosso curso aqui, ele obviamente ele é voltado ao advogado, advogada que está querendo atuar com startups. Vamos trazer aqui formas aí de se proteger e de cumprir essa legislação. E também você que é empreendedor, saiba que existe aí uma regulação que deve ser respeitada, sob pena até de você não conseguir operar com o seu negócio. Então, preste muita atenção nessa aula. É uma aula muito importante quando se fala de inovação e startup. Então, esse aqui é para enfrentar os desafios do mercado regulador. Então, sempre, né, que o empreendedor tem que enfrentar, vamos dizer assim, o governo, eu sei que é muito difícil. Então, nós aí como empreendedores temos vários desafios, desafios do negócio, os desafios do dinheiro, os desafios de, como eu falo na outra aula, de pagar os impostos, né? O desafio de manter a regularidade fiscal e agora mais um desafio aqui, que é a regulação, são as legislações. Nós temos que cumprir leis. Então, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, que eu vou responder para você. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aí do que vem a ser o mercado regulado. Escolhi essa foto propositalmente porque ainda não é um mercado regulado, ao menos no Brasil. Então, quando nós falamos aí em criptomoedas ou moedas digitais, moedas virtuais, Bitcoin, que é a mais famosa, e aí a gente pensa, quem que vai regular isso? Banco Central, CVM? Então, esse aqui é um grande exemplo do que já acontece, já é uma realidade, já é uma forma de pagamento. Muitas empresas recebem, utilizam aí as moedas virtuais, mas elas ainda não foram reguladas. Então, muitas vezes aí a regulação do mercado, ela é uma vantagem competitiva, porque você está operando fora disso. Por exemplo, você tem uma startup que utiliza um meio de pagamento através de moeda digital. E aí, será que você vai conseguir investidor para o mercado desse? É tudo muito complicado, né? Então, assim, você seguir uma legislação, muitas vezes, pode ser o seu diferencial. Enquanto outras empresas não seguem a legislação e você segue a legislação, você tem aí um grande diferencial competitivo. Eu tenho um amigo que é contador e ele tem ali como se fosse um braço da empresa dele de contabilidade que só mexe com licenças. Então, são licenças ambientais, laudos, bombeiro, vários tipos de licença que ele mexe. Por quê? Porque são mercados regulados. A gente vai ver aí, e isso é muito mais comum do que parece. Então, fica aí para o futuro o que vai ser do Bitcoin. Tá? Quando eu falar de mercado regulado, tá? Quer dizer aqueles que são fiscalizados, por exemplo, pela CVM, tá? Por exemplo, pela OAB, temos também aí outros órgãos, conselhos de classe muito atuantes. O Conselho Federal de Medicina está aí, né, por conta da questão da saúde. Você pega aí a faculdade, que ela é regulada pelo MEC, tá? Mas não é só isso, não. Quando existe, embora não haja um órgão fiscalizador,
existe uma legislação específica. Então, quando eu falar de mercado regulado, entende-se como tanto aquele que tem uma fiscalização própria, quanto aquele que tem uma legislação própria. Então, é um conceito amplo. O mercado regulado é um conceito amplo. Qual que é o cenário brasileiro? Né? É um cenário difícil para empreendedor, como eu falei, crédito é caro, legislação muitas vezes não está adequada, sistema bancário eficiente, mas quer ser seu sócio também no negócio, né, através do crédito caro, pagar imposto alto, às vezes é baixo, mas você tem também toda uma legislação a ser cumprida. Então, é bem complexo, tá? Então, a minha opinião é que nós não temos ainda um cenário propício à inovação. Lógico, nós estamos falando aqui desse curso de 2019, foram editadas aí algumas leis, né, de incentivo à inovação. Então, assim, eu assim, como empreendedor, tenho que ser otimista, né? Então, eu acredito que é uma grande característica do empreendedor ser otimista. Então, eu vejo aí o mercado e nós vamos ter aí um ambiente propício à inovação, mas ainda não somos. No final da aula, nós vamos ver que a gente tem algumas tendências aí a nos tornarmos aí um ambiente de inovação. Então, pelo contrário, né? O cenário brasileiro é um ambiente regulatório e burocrático. Existe legislação para tudo. Porque, né? Tem um ditado, não devia falar isso em aula, gravado, mas é mais ou menos aquela história de que plantam a dificuldade para vender a facilidade. É o que a gente enfrenta no momento aí, tá? Então, antes de iniciar uma startup, você tem que analisar o mercado. Agora, se você vai iniciar uma startup no mercado regulado, preste atenção nessa legislação, porque muitas vezes você não vai conseguir nem operar, ou então, se operar, vai sofrer punição, vai sofrer multa, é bem complicado. Então, o nosso cenário já é hostil. Vamos pensar assim, ambiente hostil. Para quem vai operar no mercado regulado, é mais hostil ainda. Mas, por outro lado, quando você consegue vencer essa barreira, você ganha uma vantagem competitiva. Então, não estou aqui para desestimular você que está aí, por exemplo, na sua Lautech, tem a OAB, a HealthTech, no Conselho Federal de Medicina, EduTech também, com o MEC, entre outras, fintech, então nem se fala. Então, não vamos desanimar, porque praticamente, como a gente vai ver logo em seguida, quase tudo é regulado. Tá? Então, além de ser um advogado de startup, onde você vai ver questões societárias, contratuais, basicamente societárias, contratuais, onde envolve aí a relação entre as pessoas, entre os investidores e a proteção dos direitos autorais e do invento, você também tem que ser um advogado especialista em disrupção. Então, o advogado especialista em disrupção é aquele que vai enfrentar o sistema, vamos dizer assim. Tá? Então, o advogado, né, a gente tem que... Eu divido bem aí startup. Nem toda startup vem aí com uma disrupção, com uma inovação. Às vezes, ela só tem ali uma inovação no seu modelo de negócio, mas continua aí você atuando normalmente no seu mercado. Então, vou dar um exemplo aqui de uma startup de seguros, onde você cria aí uma plataforma para você vender seguros, onde a pesquisa é mais fácil, o seguro é mais barato e você tem produtos que as seguradoras não têm. O que você precisa aí? Enfrentar o mercado regulador? Não. Então, você vai fazer o seu registro no órgão regulador na SUSESP e pronto. Né? Tem lá o que de inovador aí? Então, vamos separar aí. Muitas vezes, então, o advogado ele não vai precisar, né? Não, vamos desestimular. Nossa, se você não entender, tudo isso aqui não tem como ser advogado. Não, não é assim, tá? É uma das áreas. Como a gente tem 12 aulas aí, praticamente a gente tem 12
áreas de atuação do advogado, vamos dizer assim, tá? Então, esse aqui é uma das áreas. Então, você tem que entender bem de inovação, encontrar alternativas à regulação, olha que importante. Então, você tem aí um mercado regulado que você consegue aí operar, né? Talvez você não consiga operar por conta de uma regulação do mercado, mas de uma outra forma na lei você consiga, né? Contornando os problemas, desenvolvendo estratégias legais, tá? E outra coisa também, muito importante, auxiliar o empreendedor a cumprir as exigências. Então, você foi lá na CVM, olha, eu quero montar aqui uma empresa para vender participações em outra empresa. O que eu preciso? Mas você precisa trazer esses documentos. O advogado vai ajudar também. Então, o advogado, ele auxilia para cumprir as exigências, né? E também auxilia na construção do modelo de negócio. Então, muito importante. Lógico que seria uma segunda etapa. Então, o empreendedor vai lá, tem ali um modelo de negócio, alguma ideia nova, mas antes, né, percebe que o mercado tem uma legislação, consultar o advogado para ajudar aí na construção desse modelo de negócio. Então, mais uma área aí de atuação do advogado. Tem como fugir da regulação? Não tem como fugir da regulação, porque tudo é regulado, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, logo no começo, constituiu a empresa, você e mais um sócio, não estão operando. A partir do momento que você vai operar, vai fazer a constituição, vai fazer a inscrição do CNPJ, e aí? É totalmente regulado. Você tem aí uma legislação que prevê ali como que funcionam as regras, das limitadas das SAs, por exemplo, mas aí quando você vai fazer a constituição daquela empresa na junta comercial, que é também um órgão regulador, ela tem normas próprias. Olha só que interessante. O legislador, ele dá poderes de regulamentação aos órgãos. Então, você já vai ser regulado ali e tem que cumprir. Não adianta você vier com um contrato social de uma outra forma, não vai ter o registro. Receita Federal, a mesma coisa. Você vai constituir uma empresa tal. Exigência da Receita Federal. Secretaria de Finanças de Estado, de município, alvarás municipais. Então, é muito difícil você falar que não opera em um mercado regulado, tá? Pelo menos no sentido amplo, mas existem o sentido estrito, né? Que são os mercados regulados por leis e órgãos fiscalizadores, certo? Então, vamos separar. Tudo é regulado em atividade empresarial, mas essa aula específica a gente vai focar nesses mercados assim, que tem uma regulação específica, tá? No caso de mercados regulados, se a regulação estiver de alguma forma impedindo a inovação, ela deve ser enfrentada. Então, é aqui e é o ponto, tá? Então, aqui, a melhor saída é conversar com o órgão regulador e adequar ao modelo de negócio. Então, aqui a gente tem que tomar uma decisão. Então, vamos lá. Começo da nossa startup, como a gente faz em toda aula. Tem uma ideia, o mercado é regulado, vou falar com o advogado. O advogado consulta ali a legislação e os regulamentos e as instruções daquele órgão e fala, você tem que operar desta e desta e desta forma. Então, o que você pode fazer? Vou operar desta forma que foi. Uma outra situação, né? O empreendedor fala para o advogado, não tem jeito, que se eu operar dessa forma não tem inovação. Já estão fazendo aí no mercado. Eu quero fazer desta outra forma. Vamos dar um exemplo aqui na minha cabeça que eu não tenho certeza. Aí vamos supor aí um marketplace de remédios. Opa, peraí. Então é uma coisa assim que eu vou mexer na área da saúde, né? Marketplace de remédios. Será? Então vamos lá conversar com o órgão. Olha lá, é uma opção. A primeira opção é você se adequar. A segunda é conversar. Então vamos lá. Olha,
Um outro exemplo aqui que isso aconteceu. Olha, CVM, nós queremos aqui ter uma plataforma que faz crowdfunding, investimentos coletivos. Ah, não pode? Pode, vamos sentar junto aí, vamos fazer esse negócio, entendeu? Então, juntamente com o órgão, um fiscalizador, se constrói uma relação aonde você pode até conseguir aí que mude o entendimento desse órgão para se adequar ao, não só ao seu negócio, mas ao futuro, certo? E a terceira hipótese é enfrentar, né? Enfrentar, não tem a regulação, vou fazer diferente, vou ser multado, eu vou discutir no judiciário, eu vou para Brasília, vou participar de audiências públicas até eu conseguir aí melhorar essa situação. Então, advogado de disrupção, vamos dizer assim, você faz o seu cliente obedecer às regras, ou você vai junto com o seu cliente no órgão fiscalizador, ver se consegue ali algum tipo de mudança. E terceira, não tem jeito, você orienta, vai que a gente vai te dar o suporte. Então, a gente está falando aqui numa coisa mais macro, né? Uma empresa grande, uma empresa já consolidada. Então, é isso. Tudo é regulado, se a gente for pensar na constituição aí da empresa, questões de alvará. E aí, a regulação de mercado, você tem aí 3 opções. Olha aqui, ó. Então, não existe para mim, né, maior exemplo do que Uber. Olha só, ele veio para o Brasil. Vamos falar já no Brasil. Esquece o que passou lá fora. É a mesma coisa. Veio para o Brasil, conquistou aí os motoristas, conquistou os usuários e a guerra começou. Olha lá, The Taxi Uber War. É a guerra, né? Isso aqui, não sei se chegou a dar morte, mas teve violência, teve carro pintado, carro pichado e sabe. Mas o Uber, ele sabia onde estava pisando. Então, ele já tinha argumentos, até argumentos constitucionais de manter aí o seu negócio, fez aí vamos dizer assim, seu lobby para conseguir aí a alteração na legislação federal e hoje está operando aí em muitas cidades normalmente. Tá? Então, é uma situação que então enfrentou a legislação, enfrentou todo mundo e hoje está aí operando na cidade de São Paulo, né? Agora, olha que interessante, né? Hoje, dia 13 de novembro de 2019, eu estava agora um pouquinho antes da aula assistindo ao jornal aqui local, do interior de São Paulo. O que aconteceu hoje? Protesto de motoristas do Uber, porque a prefeitura, numa cidade que eu não consegui ver o nome também, mesmo que eu soubesse visto, acho que eu não ia falar, porque não vem ao caso. A prefeitura estava fazendo blitz do trânsito, já tinha até a hora que passou a reportagem, apreendido 3 carros do Uber, porque ali a cidade não tem uma legislação própria. O que eu ouvi ali do motorista é que eles obedecem à legislação federal, então a legislação federal se sobrepõe à municipal. Então, é isso que a gente enfrenta. Tá? Então, aqui vai do empreendedor, né? O empreendedor por si só ele já é um corajoso, combativo, mas aqui entrar no mercado desse tem que ser mais corajoso ainda, e não só corajoso, tem que ter um bom suporte, além de jurídico, financeiro. Então, temos aí essa situação, vamos dizer assim, de enfrentamento, né? Olha lá. Então, quando a gente fala de órgãos reguladores, olha o que a gente tem que enfrentar. E isso aqui é importante, né? Até porque eu tenho essa apostila aqui para você guardar, para você ver aonde que você vai ficar. Olha lá, vamos lá, você trabalha com drone, aviação civil. Então,
um aplicativo de telecomunicação. Como é que será que o WhatsApp, quando veio aí para o Brasil, que na verdade não é igual o Uber, que tem que se instalar, simplesmente as pessoas começam a baixar, né? E como é que funciona aí o Uber na Anatel? Tá? Energia elétrica, nós estamos falando hoje no aproveitamento da energia solar, que está ficando cada vez mais barata. E aí, o que a ANEEL tem a dizer sobre isso? Agência Nacional do Petróleo, então, também é um mercado aí que pode vir a ter aí startups que resolvendo algum tipo de problema. A ANS aqui, com certeza, questões de remédio, questões de... a gente tem aí esses consultórios médicos, então são várias situações. Outra situação que tem aí a ser enfrentada são os transportes, situação dos transportes que também pode vir a acontecer o que aconteceu com o Uber. Ancine, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Águas, Vigilância Sanitária. Então, aqui, ó, né? Isso aqui são agências reguladoras. Então, você tem que ficar atento aí se a sua startup ela vai atuar em alguma área regulada aqui por essas agências. E o muito importante, né? Nós falamos tanto de legislação, de competência que não pode, o governo, quando cria essas agências, dá poder para ela fazer regulação, quer dizer, legisla, né? Então, a gente que tem um sistema aí, que a legislação, ela em tese é feita pelo poder legislativo para que a gente eleito pelo voto, não, aqui a gente tem uma agência que faz uma legislação, que na verdade é chamado de regulamento, que é uma lei, né? Então, olha só que coisa, né? Por isso que temos que conhecer bem. Qualquer uma dessas questões aí, eu não sei te dizer direito, mas deve ter cada uma dessas aí, pelo menos umas 100 regulamentos. Tá? Então, esses são os órgãos federais. Aqui, ó, eu vou dar. Isso aqui são órgãos reguladores, né? Agora temos órgãos reguladores do mercado financeiro. Então, você aí da Fintech, olha o que você enfrenta. Primeiro, temos um Conselho Monetário Nacional, onde ditam regras, é o que eu estava falando. Então, não são regras que vêm do legislativo, são regras que vêm de um conselho. Então, são regulamentos. Comissão de Valores Mobiliários. Então, tudo que for relacionado à venda e compra de participações, debêntures, fundos imobiliários, tudo que for relacionado com valores imobiliários, investimentos, vamos dizer assim, tem que passar pela CVM, e estamos... CVM está com mais de 100 aí, chega de... A última vez que eu vi, acredito que tinha 600 instruções normativas só na CVM, tá? Vamos lá, SUSEP, Superintendência de Seguros. Então, se você tem aí uma InsurTech, também tem que observar se você tem aí um corretor de seguros que tem um registro na SUSEP, ou então se a SUSEP exige que a sua corretora tenha aí um registro. Mesma coisa se você vai trabalhar com previdência, órgão que previne. ANBIMA, Associação Brasileira de Entidades de Mercado de Capital, Mercado Financeiro de Capitais. Esse aqui também, muitas vezes você pega um fundo de investimento, ele tem o registro na Comissão de Valores Mobiliários, tem registro também aqui na ANBIMA. E, por fim, Bolsa de Valores, a B3, certo? Então, falamos aqui de órgãos reguladores do mercado financeiro e o mercado nacional. Então, para quem entrou agora, eu estava explicando o seguinte, que nós, quando montamos uma empresa, não conseguimos fugir da regulação governamental, porque logo para a constituição da empresa, nós temos aí juntas comerciais, Receita Federal, Estado, município, regulando a atividade. Mas, mais especificamente, temos
mercados regulados. Eu falei no início da aula que mercados regulados podem ser aquelas atividades que têm um órgão regulador, um órgão fiscalizador, ou então somente uma lei aí que vai regular esse mercado. Aí eu contei a história da Uber, que eles sabiam que eles estavam entrando no mercado regulado e mesmo assim vieram e até hoje estão aí lutando. Mostrei as agências reguladoras e aqui dei algum exemplo aí do mercado que regula o mercado financeiro. E olha só, próxima, a gente vê os conselhos de classe, que também são órgãos aí fiscalizadores. Então, vamos lá, você tem uma startup que existe aí de contabilidade. Será que não fere as regras do CFC? Ou então, uma Lautec. O que a OAB tem a dizer sobre isso? Certo? Então, são esses órgãos aí. Aqui a figura do advogado para ajudar a enfrentar essa legislação. Coloquei um monte aqui para ficar na apostila. Todos aí os conselhos de classe do Brasil. E não tem, né? Não posso falar que um é mais importante ou o outro, mas o que tem mais destaque aí é o Conselho Federal de Medicina. Então, que é um dos conselhos mais atuantes, porque com certeza, aí acaba mexendo aí com a saúde da população. Então, tem de médicos veterinários, odontologia. Quando a gente fala aqui, por exemplo, odontologia. Esses dias mesmos eu vi uma reportagem de um cirurgião dentista que está fazendo uma técnica, aplicando um produto, não sei o que era, se era um botox, o que era, estético nas pessoas. Peraí. Então, vamos supor que você é a startup que cria esse produto estético. Nossa, o produto é estético. Aonde que eu vou ter que regular? Então, você tem aquelas regulações, né? Tem a Anvisa, tem a Agência Nacional de Saúde, aí talvez aqui tenha a questão de odontologia, porque quem vai aplicar esse seu produto? Então, muita coisa para se ver, mas como a gente falou, o ambiente empreendedor brasileiro, ele é hostil. Né? Então, vamos enfrentar. Por isso que tem aí os profissionais, advogado, contador, que ajudam os empreendedores. Então, o que eu tinha para falar sobre o mercado regulado é isso. Né? Existem formas de você agir. Ou você cumpre a legislação, ou você dialoga, ou você enfrenta. Não tem muito o que fazer. Né? O importante é seguir a legislação. A gente tem a startup é um sonho, muitas vezes, né? Então, não vamos deixar morrer esse sonho porque não cumpriu uma regra que às vezes é simples. E outra coisa que a gente tem que pensar também, né? Quando você consegue cumprir essa legislação, isso se torna aí um diferencial competitivo para a sua empresa. Então, por isso que eu tinha que falar sobre o mercado regulado e agora eu vou falar aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou chamar de mercado desregulado. Né? Não é um mercado desregulado. Mas é um ecossistema. Eu vou falar sobre o ecossistema inovador, o ecossistema empreendedor. Seria, vamos dizer assim, um local que tem uma legislação mais flexível. Né? Então, seria um mercado não tão regulado. Um ambiente não tão regulado. Você vai entender. O que é um ecossistema empreendedor? São ambientes formados por elementos interrelacionados que estimulam a criação de novos negócios. Então, é um sistema. O eco é um local aonde para o empreender é mais fácil, vamos dizer assim, nós vamos avançando aí na definição. É um local propício a receber o empreendedor.
um local agradável ao empreendedor, né? Porque eu quis colocar isso nessa aula para a gente fazer um contraponto, tá? Então, o ecossistema empreendedor, vamos usar aqui um exemplo mais fácil, é o Vale do Silício. Então, o Vale do Silício tem um ecossistema empreendedor. Certo? Então, coloquei isso aqui para a gente ver um mercado altamente regulado, difícil de ser enfrentado e um ecossistema empreendedor, que é onde você navega com muito mais facilidade. Ó, esses ambientes possuem empresas caracterizadas como inovadoras, pois possuem conhecimento aplicando tecnologia como o principal ativo e potencial de crescimento. Então, as empresas inovadoras procuram sempre esses ecossistemas inovadores. Se você tem a sua startup e não procurou ainda um, talvez isso seja importante. Eu vou dar algumas dicas mais para frente, tá? Então, o meio ambiente, né, do ecossistema, ele é composto de quê? Ó, governo, instituições de ensino, incubadoras, aceleradoras de empresas, associações de classe, prestadoras de serviço e, é claro, os empreendedores. Então, ele é todo um ecossistema. Vamos pegar o ecossistema que vem da biologia, né? O ecossistema empreendedor também. Ele é uma situação aí, vamos dizer assim, fechada. E aonde que estão? Então, vamos lá, para exemplificar, ficar mais fácil. Então, pode ser um país. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu posso estar errado, tá? Vamos falar que eu sempre ouço aí, Israel, né? Israel tem muitas startups de lá. Então, é uma área muito grande, uma área extensa, pode ser um estado. Vamos pegar, vou dar um exemplo aqui. Nossa, o estado da Bahia está com leis aí de incentivo, lá é mais fácil você abrir uma empresa, lá tem muitas faculdades de tecnologia, regiões inteiras, cidades, bairros, pode ser só um bairro, ou então um local, que você vai abrir a sua empresa. Então, nesses países, estados, regiões, cidades, bairros ou locais que a gente encontra, né, no mesmo lugar, tudo isso aqui que a gente precisa. O governo ele está lá dentro, as empresas estão lá dentro, tem faculdades, tem instituição de ensino, tem profissionais para ajudar, prestadores de serviços, são tudo ali conspira. Então, mais um diferencial competitivo para você. Está num lugar hostil e o outro está num ambiente ali, um ambiente ali aonde se tem um apoio, certo? Então, muito diferente aí para quem está montando sua startup em São Paulo e para quem está no Vale do Silício. Isso é óbvio, certo? Vamos lá, o maior exemplo é o Vale do Silício. Essa região, obviamente, ela concentra muitas universidades. As maiores universidades do mundo estão lá. Além de receber incentivos, né? Então, a Apple, por exemplo, se não fosse os incentivos governamentais, não seria o que é hoje, isso é óbvio, certo? E a infraestrutura também, não tem como você falar aí de empresas inovadoras na era da internet se você não tem uma internet rápida, certo? Então, esse ambiente ele tem tudo isso. Olha aqui, exemplos brasileiros. Belo Horizonte foi criado São Pedro Valley, então uma região lá de Belo Horizonte, onde o ecossistema ele é menor. Então, eu vou dar 6 características mais para frente, vocês vão entender bem melhor. Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, também considerado hoje um ecossistema inovador. Vamos lá, empresas também investem em ecossistemas. O Campus São Paulo, que é o do Google, na região da Avenida Paulista, e o Cubo. Então, são ecossistemas empreendedores. Então, a gente falou aqui de país, temos estados, temos municípios,
bairros, por exemplo, São Pedro Vale, em Belo Horizonte, e também temos empresas locais ali fechadas. Então, tudo isso são ecossistemas inovadores. Olha lá. O Vale do Silício. Então, o Vale do Silício, estão todas as empresas inovadoras, a maioria dos Estados Unidos nascem lá. O Yahoo, o Oracle, o YouTube, o Google, o Facebook, está tudo ali. Logicamente, é muito mais fácil você empreender neste local do que num outro ambiente. Por isso que eu trouxe essa aula aqui para a gente ver os dois lados. Ambiente super regulado e o ambiente com menos regulação, e pelo contrário, mais apoio. Então, Vale do Silício é onde muito mais fácil para você empreender por conta das características que eu vou falar agora. Tá? Políticas públicas. Coloquei em primeiro lugar justamente para fazer um contraponto. Né? Enquanto no nosso ambiente hostil para negócios, leis, regulamentos, burocracia, aqui não. Atuam para diminuir a burocracia. Então, são leis para diminuir a burocracia. Ó, criação de leis que favoreçam aí os credores. Então, se você não tiver uma legislação que favoreça a entrada de credores, não vai ter. Tá, vamos lá. Que mais aqui? Ó? Leis que descriminalizam a falência. A pessoa que falir no Brasil, e eu posso garantir isso, porque eu já atuei e ainda continuo atuando em empresas que pediram, requereram a recuperação judicial, não recupera nada, o Estado brasileiro não ajuda em nada, né? Eu tenho assim, sérias críticas à legislação, né? Porque o Estado brasileiro, a nossa lei, ela fala que quem vai ajudar a empresa a recuperar é o Poder Judiciário. Né? O Judiciário ele é lento, os funcionários não têm o menor preparo em termos de em questões empresariais, eles só sabem leis. Então, assim, não tem como ajudar. Né? Então, às vezes eu penso que se uma empresa entrou em recuperação judicial, deveria ter um órgão do poder executivo para ajudar, e nem do legislativo, que também não tem nada a ver. Porque o executivo tem a capacidade de criar, né, ambientes aí de recuperação de empresa. Então, é uma coisa assim que, sabe, para mim, horrível, assim, é ridículo você ter assim, um judiciário para cuidar da falência. Né? E aí você, não, mas era porque está interessado em pagar os credores. Ninguém recebe nada no final, porque também nem isso eles têm a capacidade de fazer. Né? Então, você pega numa situação de startup, onde falhar é a regra, e como é que você vai agora, a pessoa que monta uma empresa vai falir no final da falência, porque eu já participei, né? A empresa foi decretada falência, o juiz manda para o Ministério Público para ver se não tem crime. E aí o empresário não dorme mais porque será que tem crime? E o que é um crime? Sumiu com a empresa dele falida, o prédio dele fechado 5 anos, e aí sumiu um livro fiscal, quer dizer, agora ele é sonegador, porque aquele livro fiscal tinha uma situação de imposto que não foi paga. Olha que só complicado. Então, assim, não tem como a gente falar em um ambiente saudável, inovador, se não tiver uma legislação. Então, mais uma vez, né? Parece que nós estamos indo neste caminho. Eu creio, eu quero crer que sim. Tá? Então, políticas públicas. Então, aqui é a parte do governo. Ali ele só atrapalha, né? A regulação. E aqui ele ajuda. Então, o ambiente onde todo mundo ajuda. Que o governo vai ajudar como? Leis de incentivos. E tem uma questão quanto menos lei, melhor. Talvez a política pública for não ter nada de política. Né? Então, vamos pensar assim. O que mais que tem no ambiente inovador? Dinheiro. Não tem como
né? Nós empreendedores sabemos aí você montar uma empresa sem dinheiro. Embora você faça o bootstrap, você vai, você luta, passa vendas, pega o dinheiro, mas crescimento mesmo precisa de capital, tá? Então é fundamental que existam recursos financeiros acessíveis, onde o investidor assume parte do risco, mas o ambiente ali tem. Aonde que você acha que o investidor prefere colocar o dinheiro? No Vale do Silício ou em São Paulo? Então, sabe? Então, precisa ter essa legislação, ó. Aceleradoras, como eu falei, um dos exemplos de ambiente de inovação são as aceleradoras. Então, são empresas privadas, aonde lá você encontra uma linha de crédito, você encontra orientação jurídica, você encontra mentoria, você encontra um espaço físico com uma internet rápida. Então, a aceleradora ela consegue montar todo esse ambiente. Ali também tem network, tem contato com empresas. Vamos lá. Aceleradoras podem auxiliar neste processo ao proporcionar aos empreendedores um financiamento. Então, participar de programas de aceleração, a maioria deles tem ali um dinheiro investido. Então, o governo ajuda e um lugar que tenha dinheiro. O que mais? A cultura empreendedora. Cultura da experimentação, tolerância à falha. Nossa, eu fiz uma startup aqui não deu certo. Pô, cara, mas o que não deu certo? Serve de experiência? Me fala o que você errou para eu não errar também. Né? É um lugar que ninguém aponta aí falhas. Atitude pró-empreendedorismo. Vamos ajudar. Tá? O empreendedor que monta o seu negócio para ajudar algumas pessoas a resolver um tipo de problema, ele também tem que ser ali atitudes de empreendedor, estender a mão, ajudar quem está começando. Isso daí você tem que ter. Né? Outra coisa que acontece muito na, no ambiente inovador é divulgar casos de sucesso, tá? Promover eventos. Olha, aqui é o evento onde vai vir aqui o palestrante, montou a startup e tal, já está na segunda ou terceira rodada de investimento. Então, é a cultura. O fato de você estar naquela cultura é muito interessante. Eu tive um amigo que visita aí vários desses ambientes, então ele visita e traz para cá e dá consultoria para a empresa. Ele estava contando um fator que ele achou muito interessante, que o Google ele cria várias ferramentas para as pessoas trabalharem remoto. Né? Então, tem um monte de ferramenta lá, desde aplicativos de agenda, chat, e-mail. Então, ele te dá várias ferramentas para você trabalhar de casa usando as ferramentas do Google. Só que o Google cria um ambiente lá para trazer as pessoas de casa para ir trabalhar. Olha só. Porque sabe que lá dentro eles vão ter apoio, vão ter várias situações que não teriam trabalhando remoto. Então, uma coisa que eu achei bem interessante essa visão dele. Olha lá, suporte de apoio aos empreendedores. Então, não basta somente ter uma cultura, ter o dinheiro e ter lei. Tem que apoiar, né? Porque é importante para o país que tenha inovação. Então, olha lá, o que são os apoios? Né? Vamos falar assim, apoio físico, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, organizações que nem o Sebrae. Então, o empreendedor ele sabe que ele vai lá, né? Ele vai ter um apoio do local, por exemplo, um cowork, né? Que ele vai poder trabalhar. O que mais que tem ambiente de inovação? Profissionais, advogado, contador, mentor, consultor, tudo ele encontra ali naquele local. E infraestrutura, aqui falando em cidade, comunicação boa, transporte para todo lado, logística para poder escoar ali o seu e-commerce, por exemplo, energia que pode confiar, segurança, então, toda essa infraestrutura para conseguir aí atrair os empreendedores. Recursos humanos, não deve haver dificuldade para a contratação. A parte sim que as empresas estão crescendo, elas precisam de mão de obra. Então, nesses ambientes, tem que ter ali, né, se a gente for falar em uma cidade ou país,
você tem que ter universidades, faculdades e cursos ali perto ligados à inovação. Então, se você tem ali na sua cidade uma aceleradora, alguma coisa, é importante que isso seja próximo a uma universidade onde vai ter mão de obra para atrair essas pessoas. Então, como foi falado no começo, o Vale do Silício, as melhores faculdades dos Estados Unidos estão no Vale do Silício. Então, é um ambiente. Por isso que a gente pensa assim, nossa, não é por acaso, né? E, por último, tem mercado. Então, se a gente for vamos pensar no Vale do Silício, né? Para a gente entrar aqui no mercado, vamos falar do Vale do Silício. Tem incentivo governamental? Tem. Estadual, federal, todas as leis ali favoráveis. Tem dinheiro no Vale do Silício? Com certeza tem. A cultura empreendedora? Óbvio. Infraestrutura? Tem local de trabalho? Tem profissionais? Tem tudo que precisa? Tem. Mão de obra? Também tem. Então, não é por acaso que as inovações acontecem muito mais num lugar do que no outro. E lá também tem mercado. Olha lá, relação entre startups e empresas, ou então redes formadas por empreendedores, ou então o próprio mercado consumidor geral. Por quê? Né? Você tem que... Vamos pensar em startup, vamos pensar no MVP. Tá? Então, se você tem grandes empresas na região, você consegue aí, as grandes empresas conseguem aí contratos com essas empresas. Ora, grandes empresas podem ser fonte de experiência e investimento em contratos, certo? Então, as grandes empresas permitem que você atue já com bons clientes. O que mais? Rede de empreendedores. Rede de empreendedores permite aos empreendedores acessarem novas oportunidades e aprendizados. Então, se você está num ambiente, seja uma aceleradora, um cowork, onde você tem ali vários empreendedores, e é o ambiente empreendedor aqui também, o motivo desse curso também é criar esse ambiente empreendedor, isso também ajuda. E o mercado consumidor em geral, você tem ali a sua startup, e você consegue já vender ali naquela cidade, que nem a gente deu o exemplo ali de Belo Horizonte. Então ele vai ter a startup dele ali, vai vender para quem? Já está ali, o consumidor está muito perto. Tá? Proximidade geográfica e senso de comunidade é muito importante. Leis de incentivo, acesso ao capital, cultura empreendedora, mão de obra, mercado e infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, é tanto apoio logístico, de profissionais ou do local. Então é isso. O que a gente conclui, né? A gente conclui que é o seguinte: inovação, empreendedorismo e tecnologia são fatores que impulsionam o desenvolvimento de um país, como já foi falado. Né? Então, na aula que a gente falou sobre a proteção da propriedade intelectual, foi falado isso, que o governo, né, ele tem intenção em proteger ali você, que é inventor, por 20 anos a sua invenção. Porque você, estando protegido, você vai inovar, e você inovar vai gerar aí receita, vai abrir um mercado para o país, isso é muito importante. Então, isso é bom para o desenvolvimento do país. Por que eu trouxe isso na conclusão? É bom isso e o mercado regular. Então, temos que pensar. Tá? Tem que haver regulação? Tem que haver regulação, mas com inteligência. Acho que a palavra melhor é essa. Né? Parar com aquela história do plantar dificuldade para vender a facilidade. Estamos vivendo numa outra situação, certo? Bons ecossistemas empreendedores são favoráveis ao surgimento de startups inovadoras. Óbvio. Por que lá tem mais startups do que no outro lugar? Porque é o ecossistema. Não tem mágica, né?
esse sistema essa forma aí dos novos negócios, que são as startups, ele tem uma metodologia, praticamente, né? E isso aqui faz parte. E o Estado tem um papel relevante, tendo em vista que as leis e regulamentos influenciam diretamente nesse negócio. Então, o Estado quer um ambiente inovador, porque para isso vai trazer desenvolvimento, ele tem que ajudar. Ou ele ajuda fazendo leis que incentive, ou ele ajuda não fazendo leis que atrapalhem. Né? Essa que é a conclusão. Tá? Mas como isso aqui é um curso, é a realidade, nós temos que enfrentar os mercados regulados. De 3 formas, concluindo aqui, como é que a gente enfrenta os mercados regulados? A primeira é obedecer à legislação e os regulamentos. A segunda é ir conversar com os órgãos reguladores para ver se conseguimos aí chegar no meio termo, quem sabe mudar até o entendimento dele. E a terceira é enfrentar. Né? Enfrentar principalmente através aí do judiciário e do legislativo. Então, essa foi a nossa 6ª aula do curso. Então, chegamos na metade do curso, temos mais 6 aulas aí pela frente. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone. E se você que está assistindo essa aula não é aluno do meu curso, você pode entrar em contato e solicitar este material que eu vou enviar para você. Muito obrigado e até a próxima aula.